tempo eu tenho? 5 minutos. Yeah! É o que eu preciso. Já viu, né? Tua tarefa então é página 11, página 12, página 13. Nada além disso. Depois tu pode fazer a 14 e a 15 juntos aí. Quando eu for fazer o gráfico de uma função quadrática, eu já sei que fica uma parábola. Eu preciso reconhecer alguns pontos importantes dessa parábola que vai me ajudar tanto na execução de um gráfico quanto na solução de questões e problemas que envolvem função quadrática. Nós sabemos que a função quadrática é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Não custa lembrar que se ela não tiver o c, ela é incompleta. Se ela não tiver o b, ela é incompleta. Se ela não tiver o b e o c, ela é incompleta. Tem que ter o a, o b e o c para ser chamada completa. E nunca pode faltar o a para ser quadrática, porque se falta o a, ela passa a ser uma equação de primeiro grau, que aí a gente até muda os nomes dos coeficientes, lembra? Aí a gente até muda o nome dos coeficientes, tranquilo? Tu já sabe que a concavidade está voltada para cima quando a positivo, a negativo, simples pra caramba. Também já te disse que onde corta o eixo y, hoje mesmo eu já revisei esse conceito, é o C, é o termo independente. Hoje mesmo nós revisamos isso, tu vê, né? Hoje eu revisei isso, então tu tinha que ter pegado no nosso meio da nossa fala que ó, o professor bateu nessa tecla mais uma vez, foram N vezes. Então não ter pego isso também é um sinal, pô, preciso me concentrar mais na aula, né? Se tu não percebeu isso já. E ali são as raízes ou zeros da função. Obrigado pela participação. A gente representa classicamente como x' e x duas linhas. Show de bola? Como é mesmo que a gente acha esse x' e x duas linhas? Igual a zero e faz o quê? Bhaskara ou... Bhaskara eu tenho certeza que tu sabe, até porque eu já te cobrei no início do ano e vou cobrar a hora que me der na telha, sem aviso. Menos b, mais ou menos, tem gente que bota delta, eu já boto menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É pouco prático, é demorado e tu vai ter que aprender sobre produto também. Subproduto é uma coisa que tu dá uma treinadinha numa tarde. Uma tarde é o suficiente para tu ficar fera em subproduto. Uma tarde. Que tu, sei lá, faz 3 de meia hora, 3 estudos de meia hora, uma tarde, tu e a apostila, tu e os exercícios, tu mata essa história. Para quem não lembra, para achar a soma das raízes, a gente faz menos b sobre a. E para achar o produto das raízes, a gente faz c. E depois que a gente acha este produto e esta soma, a gente sai mapeando no chutômetro mesmo que números multiplicados dão aquele valor que eu calculei e que números somados dão aquele valor que eu calculei. Nós vamos fazer algumas vezes para te mostrar. Mas não é a aula de subproduto hoje, não. Só estou relembrando algumas coisas. Eu particularmente só gosto de fazer subproduto quando A é 1 ou quando eu posso reduzir A a 1 sem prejuízo nos coeficientes, sem deixar frações ou números com vírgula. Quando A é 2 e eu não posso reduzir, como assim, senhor? Não entendo o que tu diz reduzir. Por exemplo, ó, isso aí dá para dividir tudo por 2, não dá? Então é a mesma raiz, ó, eu tenho o direito de dividir tudo por 2 e achar as raízes, que não vai mudar as raízes, olha que legal. Então o A ficou quanto? Eu até arriscaria subproduto. Outra, quando os resultados são do mal, ou resultados imaginários, subproduto esquece, né? Aí tu vai para a Bhaskara, não tem jeito. Ou outras técnicas que a gente pode até discutir. Mas se fosse assim, ó, não tem jeito, né? O A vai ser 2, né? Eu não tenho como... Até poderia dividir tudo por 2, mas o B vai ficar com 1,5. Vai ser um inferno para pensar em Bhaskara. Só te mostrando que apesar de Bhaskara para o vestibular ser incrível e ágil, tu bate o olho e tu responde quais são as raízes, subproduto, desculpa, obrigado, subproduto, não vale a pena sempre. Queria fazer uma colocaçãozinha? Não. Galerinha, só que o amigo nos lembrou que o x do vértice fica bem no meio das raízes. E para obter esse meio, a gente somava as raízes. E eu já até sei como é que se acha a soma das raízes. Ó.
Então, se eu quiser a média das raízes, basta eu dividir por 2 ambos os lados. Quando eu dividir por 2 ambos os lados, aquele A lá de baixo vai ficar multiplicado por 2, certo? Por isso que a partir de hoje, eu já tinha te falado uma vez isso, mas a partir de hoje eu falei de forma mais calma, que se nós precisarmos obter o... é só fazer menos B. E se eu quiser fazer este gráfico, o segredo é que mínimo de 5 pontos e bem no meio o x do vértice. Depois que eu obtive o x do vértice, como é que eu obtenho o y do vértice? Substitui o x do vértice na função. Depois eu vou deduzir para ti que tem uma, além da fórmula do x do vértice, que é bem fácil de mostrar, menos b sobre 2a, eu vou querer te deduzir mais uma vez, não é que vem sobre produto, te provar por que o sobreproduto funciona matematicamente, te provar por que x' mais x duas linhas é menos b sobre a, e te provar por que x' vezes x duas linhas é c sobre a. Eu quero te provar isso, óbvio. E também vou deduzir para ti por que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu prefiro que tu pegue o x do vértice e substitua na função, é muito mais prático. Mas tem aluno que às vezes prefere essa carta na manga, saber como achar o y do vértice de cara. Bum. E é assim que se acha ele, ó. Menos delta sobre 4a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Então quem são os pontos notáveis de um gráfico de uma função de segundo grau? O termo independente que corta o eixo... As raízes que cortam o eixo. O vértice. O vértice que tem o seu x e o seu y, que é, nesse caso, o ponto mínimo da função. Se a concavidade tivesse voltado para baixo, o vértice representaria o ponto máximo. Este ponto máximo vai ter o valor máximo e o ponto de máximo. Depois, o ponto mínimo vai ter o valor mínimo e o ponto de mínimo, que depois eu te explico o que é isso. Ponto D é o x. E valor é o y, certo? Ponto de máximo é o x do vértice. Valor máximo é o y do vértice. Ponto de mínimo seria o x do vértice. Ponto de máximo seria o y do vértice. Depois a gente continua. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima.